Boa noite, gente. Peço a compreensão de todos de novo, mas por enquanto eu vou me manter sentada durante as palestras e durante os trabalhos, porque eu tenho me sentido bem exausta, assim, eu tô perdendo peso agora durante a gestação, então eu tô realmente um pouco debilitada, mas nada que não seja normal nos meus processos, né? Então, vou estar sentada. Mas os trabalhos são realizados de pé ou sentado, a gente trabalha igual, né? Então vamos lá. E voltamos então à nossa segunda-feira, as cartas de trabalho. Essa carta eu vou pular, porque a 9 ainda está em processo, né? A 9 ela está vindo em pequenos pedaços, porque ela é muito difícil para mim escrever. Algumas coisas é difícil para mim captar. Então eu já pulei para 10, que ficou pronta. E ela fala sobre uma coisa que Dona Padilha falou semana passada, na quinta-feira, e ela tornou a me conversar, que é uma coisa muito familiar para mim, que são as cicatrizes de batalha. Ela me falou sobre isso. Semana passada ela falou pra gente sobre essa questão das cicatrizes, que cada um carrega as suas cicatrizes de batalha. E que muitas vezes a gente olha para uma pessoa com alguma questão, com alguma questão em si, e a gente enxerga, tem um defeito, tem uma falha, tem uma necessidade especial, alguma coisa. E ela diz assim, e são cicatrizes das batalhas que vocês travam, né? Tem uma história antes de começar, eu não sei de onde veio essa história, eu me lembro que me foi contada em um centro espírita no qual, antes de eu vir para cá, eu frequentava. Eu não sei se essa história era do centro espírita lá, ou se alguém ali no meio conviveu. Eu sei que um dos médiuns contou uma situação que havia acontecido de um pai que foi procurar ajuda, né? Porque o filho tinha perdido as pernas, os braços, se eu não me engano, um tinha nascido sem, e ele também estava perdendo, eu acho que a visão ou a audição. Nos sentidos ele estava começando a perder. É do Chico? Então ele estava falando, então provavelmente ele contou essa história daí. E aí, esse pai foi buscar ajuda e foi explicado que esse espírito já tinha cometido suicídio várias vezes e que pediu para vir daquela forma, porque senão ele teria, eu não sei qual mesmo, o que ele estava perdendo agora, mas eu sei que era uma história mais ou menos isso, que eu me recordo. Ele já estava se arrastando para suicídio. E aí ele ia perder outros membros, ou perder a visão, eu não me lembro. Não tinha mais, mas se arrastava. E aí ele estava piorando, e aí o pai pediu ajuda. E aí a resposta que veio foi que aquele espírito já tinha cometido suicídio várias vezes, várias encarnações, e que sabia que ia acontecer da mesma forma nessa encarnação. Então pediu para vir assim, né, com suas cicatrizes das suas batalhas. Né? Não eram defeitos, eram cicatrizes das suas próprias batalhas consigo próprio. E aí, o pai foi consolado e disse, acolhe, porque parece que ele fazia o evangelho no lar, lia o evangelho para o menino, né? E ele disse, acolhe, não tem tanto tempo assim aqui. Né? Ele ainda tem um curto tempo nessa situação, mas que esse tempo seja bem aproveitado, que ele consiga passar esse tempo. Então, acolhe essa situação, não entre em desespero, porque é o que ele precisa. E às vezes a gente vê situações dessas e pensa, meu Deus, como é injusto. Não, não é injusto. É o que é necessário e merecido para cada um, né? Inclusive eu me ponho nessa posição também. Às vezes eu olho e digo, ai Deus, mas por que isso? É justo, é merecido e é necessário. Então, e ela fala das cicatrizes de batalha, que são isso que a gente carrega no corpo, a marca das batalhas que nós escolhemos lutar contra nós mesmos.
não é contra ninguém. Por muito tempo caminhamos por esta existência sem perceber as consequências das nossas escolhas. Tudo é consequência daquilo que a gente escolhe sentir, das nossas opções segundo ao que acontece, das escolhas que nós fizemos segundo aquilo que é apresentado para a gente. Então tudo são escolhas, é como diz aqui, a herança de nós mesmos. E nós não nos demos conta disso. Sabe que é engraçado, porque eu tenho passado por um processo desses e eu penso, cara, como as minhas escolhas me levaram a lugares, as escolhas de sentir me levaram a lugares que eu não acreditava. E me deixaram marcas. Colocamos a culpa de todas as desventuras em Deus, no trabalho que o irmão fez, na energia negativa, no olho gordo e na falta de sorte. Ai, muito azar ter tido essa doença. Acho que é azar. Revisa na tua mente as tuas batalhas. Tu acha que foi o olho gordo da outra pessoa que te fez cair? Tu acha que algum trabalho... Eu posso cortar quantos bichos, lavar quantos chão com sangue. Mas se aquilo não for para ti, tu acha que Deus, em sua justiça, vai deixar de pegar algum trabalho? Não. Eu posso fazer a oferenda que for. Se ela não for justa e merecida, e se as consequências não fossem justas e merecidas, seria só um prato de comida no meio da rua. Nenhum espírito se levanta contra nenhum espírito, se não for pelo trabalho divino. O Pai não entrega a nenhum de nós aquilo que não é justo e merecido. Atribuímos a nossa... os nossos males, essas letras se juntam de vez em quando, e aí a pessoa já tem dislexia, ótimo para ler. Atribuímos os nossos males a enfermidades e a organismos que imaginamos existir. Todos os nossos males, a única justificativa é o nosso são bactérias, são vírus, são enfermidades, são disfunções, todos os males são isso. Só isso. São só funções orgânicas. Mas será que não tem um porquê dessas funções orgânicas? Por que delas despertarem em uns e em outros não? O Covid veio para nós. Teve uma enfermeira que eu conversei esses tempos, ela trabalhou diretamente na UTI. Ela não pegou nenhuma vez, ela era testada toda semana, quase todo dia. Ela disse. Não peguei. A mãe teve pecado por 4 pessoas com Covid. E ela não teve. Durante a peste negra, quantos cuidaram dos enfermos e não pegaram? Por quê? Que justiça tem isso? Por que Deus entrega para uns e não entrega para outros? Por quê? O vírus seleciona? Por que existe uma seleção? Por que uns são mais suscetíveis do que outros? É só uma explicação biológica? Será? Uns fumam durante 90 anos e não tem nada no pulmão. Outros nunca fumaram e têm câncer no pulmão. Que justiça divina é essa? Alguns caem e não se levantam. Outros caem e se levantam, com marcas que servem para lembrar a batalha travada. Alguns, a enfermidade, a marca de batalha,
Alguns ferimentos de batalha são tão grandes que não conseguem, o corpo físico não consegue se recuperar. E o irmão cai durante a batalha. Mas outros passam e ficam com cicatrizes. O que chamamos de enfermidades nada mais são do que batalhas que travamos contra nós mesmos. E aí ela chega num ponto em que ela me explica. Nós, quando entramos num conflito, não entra contra a outra pessoa. Por mais que a gente use a outra pessoa como um peão, um bode expiatório, não, eu tô brigando com o Lindomar, porque o Lindomar me falou tal coisa. Que eu não vou com a lata do Lindomar, porque o Lindomar é tal coisa, porque o Lindomar é isso, porque o Lindomar é aquilo. Tô só te usando de bode expiatório. Mas eu não tô brigando com o Lindomar. Eu tô brigando com o que o Lindomar me entrega. Com o reflexo que eu vejo meu nele. Eu tô brigando comigo mesmo. Com as minhas dores. Porque se o Lindomar não tivesse refletido as minhas dores, ele passaria desapercebido, como tantas outras pessoas falam ofensas e a gente olha e diz, tá, tudo bem. Mas ele atingiu uma dor minha. E por isso eu fico com raiva. Não dele, de mim mesmo. Só que eu uso ele como bode expiatório, porque é mais fácil brigar com outro que comigo mesmo, né? Como é que eu vou tirar a minha razão? Como é que eu vou tirar a minha certeza? Como é que eu vou dizer que eu estou agindo contra as minhas próprias verdades? Como é que eu vou me transformar no meu próprio monstro? Como é que eu vou aceitar que eu sou o meu próprio obsessor? Como? Como? Batalhas longas ou curtas e que sempre nos deixam marcas no corpo físico. Uma batalha pode durar anos, encarnações e encarnações. Uma coisa que eu nunca esqueço, eu pedi para o mentor recentemente para trabalhar minha raiva e minha culpa. A raiva me estourou o pulmão. A dor era tanta que eu não conseguia caminhar ou respirar. E aí eu perguntei para ele por que daquela dor. Que era como se eu sentisse que eles estavam arrancando um pedaço. E ele disse assim, faz tanto tempo que tu tem essa raiva, tantas encarnações, que não teria como tirar de outro jeito. Não tem como tirar sem que tu sinta. E é bom que tu tenha sentido essa dor, para que tu te lembre sempre. Depois eu pedi pela culpa, porque sempre foi uma coisa que me assolou muito. De certa forma eu consigo lembrar. Eles me deixaram a lembrança das pessoas gritando enquanto eu torturava. Me deixaram o gosto do ferro quente que eu enfiei na boca de muitas pessoas em outras encarnações. Porque a minha culpa era tanta que eu tinha que lembrar. Não podia esquecer. E também o medo. Das tantas vezes que eu fui torturada, me deixei torturar. Por isso. E a culpa sempre foi algo que me deu muita raiva, muito ódio. Quando eu pedi para ser trabalhado, essa batalha que eu travo comigo mesma é tão grande que eu perdi a vesícula. E eles me foram muito gentis, porque teria sido meu fígado. E na última hora eu ouvi, eu pedi ainda, foi engraçado que eu pedi num domingo quando o Dr. Fritz estava aqui. Fiz a terapia amor e quando eu falei com o pai Joaquim, eu disse, pai Joaquim, me ajuda. Eu não quero mais sentir culpa. E aí depois eu conversei com o mentor. E aí no domingo seguinte estourou.
tinha uma pedra enorme na vesícula. E sempre me falaram que eu tinha gordura no fígado, e dessa vez eu não tinha nenhuma gordura no fígado, meu fígado estava limpo. Só que a minha vesícula, que nunca tinha aparecido, porque eu já fiz outros exames, que nunca tinha aparecido, apareceu uma pedra gigantesca de 2 centímetros. Que o médico disse, não aparece de uma hora para outra, deveria ter aparecido em outros exames que tu fez. E não apareceu. Sendo que no mesmo ano eu tinha feito 4 ressonâncias em um mês. Nunca apareceu. Sempre a gordura no fígado. E aí o mentor disse, sim, a gente te poupou o fígado. Passamos para a tua vesícula, que era menos essencial. Ainda tinha ela para perder. Porque não tinha como tirar o tamanho da tua culpa sem te deixar uma lembrança da tua batalha. Sem te deixar uma marca. E a dor, porque realmente é uma cirurgia que assim, ó, ela é rápida, a recuperação dela é relativamente rápida, mas é uma dor desgraçada, porque parece que te quebraram a costela. Tu fica semanas com aquilo fraco. E a batalha continua, porque me deixou debilitada e eu engravidei menos de 30 dias depois da cirurgia. Por isso que eu tô assim também. Eu pedi para trabalhar muita coisa ao mesmo tempo, né? Bem feito, agora trabalho. Então, assim, por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque eu tenho marcas das minhas batalhas. Assim como qualquer um. Eu carrego elas aqui. E elas estão aqui para me lembrar. Cada vez que eu sinto culpa, eu olho para essas cicatrizes e penso, é isso que eu quero? Eu preciso de mais uma pedra? Eu preciso de mais uma cirurgia? Quanta dor eu preciso sentir? Quantas batalhas eu preciso travar? E nesse momento eu estou travando uma. Tem coisas que acontecem que me fazem ter vontade de fugir. Mas eu não quero. Mas ao mesmo tempo eu sei que é o meu orgulho ferido falando. E eu estou travando uma batalha com o meu próprio ego. Dizendo para ele, vá à merda. Eu não quero lutar. Eu não quero batalhar. Mas ao mesmo tempo vem pesado. A proposta vem pesada. Então, gente, não é fácil. Porque as batalhas a gente acredita. As batalhas só são travadas porque a gente acredita. E acredita mas tão ligado, tanto nas nossas verdades, e na nossa razão e no nosso orgulho, e na vontade de ter razão, que a gente é capaz de tudo com a gente mesmo. De perder um rim, de perder um fígado, de perder um pulmão. Quanto a gente perde para defender as nossas paixões e as nossas verdades. Quantas guerras a gente trava com a gente mesmo. Nem sempre perceptíveis, nem sempre limitadoras. Às vezes as marcas são pequenas. Nem sempre elas nos limitam para continuar, mas elas são pequenas porque naquele momento ela é pequena. Mas não quer dizer que aquela marca não vai crescer. Se tu continuar alimentando a batalha. E não vai se tornar muito maior. E não vai te trazer consequências no futuro. Se tu continuar alimentando essa batalha. Quantas batalhas a gente repete? Faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, faz cinco. Eu sou a rainha da guerra, que nem diz o mentor, né? Eu sou a sem noção, que adoro uma briga. Adoro me meter numa briga. E aí? O que tu vai fazer? E eu não sou a rainha da paciência, gente, pra estar falando aqui de batalha. Esse final de semana foi uma que meu marido brigou com um rapaz, quase nos atropelou no shopping com aqueles carrinhos. E eu tive que segurar minha raiva de dar um tapa na cabeça do cara, porque o Eduardo, se eu fizesse isso, o Eduardo ia parar na delegacia, porque ele já estava para bater também. É dois sem noção juntos. Né? Então, assim, a minha raiva,
Hoje ela se controla um pouco mais, porque eu sei que eu tenho alguém que tem mais raiva do que eu do meu lado. Se sair fora do controle, eu tenho medo do que pode acontecer. Então eu seguro por medo mesmo. Eu sou cagada também. Eu não seguro o rojão. Então, assim, eu não quero dar lição de moral a ninguém. Esse não é o objetivo. Mas é a gente pensar, é entregar a vocês aquilo que tem sido me entregue. E essa questão das batalhas tem sido me entregue muito, porque eu tenho muitas cicatrizes. Muitas. Graças a Deus eu tenho várias, para me lembrar. Muitas vezes, apenas com o intuito de nos servir, de lembrete e de nos avisar que estamos abrindo mão da nossa paz. Essas cicatrizes só nos mostram que a gente abriu mão da nossa paz. Pra quê? Pra quê, bolhufas? Pra ter razão? Pra dizer eu sei, eu sou maioral, eu sou melhor que os outros. Que merda que a gente faz com a gente mesmo. Que grande piada que nós somos com nós mesmos. Eu sou tão senhora da razão, tão brigona, que hoje eu não posso tossir sem me mijar. Olha o ridículo da situação. Eu tenho que andar de fralda. Mas gente, vamos rir da gente mesmo. Olha a palhaçada, eu tô de fralda, gente, nesse momento. Tô conversando com vocês que eu tô de fralda. Porque cada tossida dessas é uma mijada. E aí? Mas isso é uma batalha comigo mesmo. É uma das cicatrizes que eu carrego. Ainda não identifiquei de qual das batalhas, mas um dia, quem sabe, eu descubro, né? Ou não vou descobrir nunca. Mas isso é o ridículo que a gente faz com a gente. Tanto que foi muito engraçado, eu tive que rir de mim mesma. Eu estava tão senhora da razão, e eu fui parar no hospital sem conseguir respirar, toda mijada, porque eu não conseguia parar de tossir e me mijava. Não tinha um desgraçado uma fralda comigo. E tive que aguentar de um dia para o outro toda mijada, fedendo uma cama de hospital. Porque não tinha um banheiro para mim tomar banho. E eu não tinha roupa para vestir. Não tinha nem como me trocar. Olha o ridículo da situação. Grande senhora de si, né? Grande senhora da razão, paladina da verdade. Toda mijada numa cama de hospital sem conseguir respirar. Com pânico de que ia morrer. Olha a merda que eu fiz comigo mesmo. Olha o ponto que a gente consegue. Olha a grande piada que a gente é, né? Isso não é nada. A gente quer ter razão em tudo. Que merda. E aí eu fui obrigada a rir de mim mesmo. Quando eu tava na situação, você não tem olhei. Eu disse, puta merda. Que ridículo. Tá aí. Mas serve para nos servir de lembrete. O mentor disse que tu vai passar por muita dor quando eu tirei a vesícula. E agora, para ter o neném, ele disse que tu vai passar por dor. Mas é para te lembrar. Quem sabe passando por essa dor, da próxima vez que tu resolver ter razão, tu lembra da dor que tu sentiu e tu não faz de novo. É necessário? Se ele acha que é necessário, vamos lá. Vamos passar. Eu me quebrei no primeiro parto. Eu tinha ódio de hospital e ódio de médico. E eu fui para um hospital quietinho. E uma médica me atendeu com todo amor e carinho. Me acolheu para ter meu filho. E foi maravilhoso. Abre a boca para falar. Abre. Dessa vez o mentor riu porque eu quase perdi meu plano de saúde. Aí eu tava desesperada. Meu Deus, eu não vou conseguir ter parto com a médica que eu quero. E não sei o que, não vou ter o hospital, não sei o que. Aí o mentor me olhou e disse assim, ué, cadê a parteira que queria ganhar no meio do mato? No meio das árvores? Cadê?
Agora tá apavorada porque não vai ter médico? Quem é que não dava endereço no hospital? Tô achando estranho esse pavor de perder o plano. Eu disse, pois é, né? Ridícula. Palhaça. Toma na cara. Mas a vida faz isso pra gente ver. A gente vê o quanto a gente é ridículo. E a gente tem que aprender a rir. Que é palhaçada mesmo que a gente faz. E abrir mão da nossa paz por isso. Por nada. Uma paz que é preciosa. A gente abre mão por nada. Então olhe com carinho para as suas cicatrizes. Compreenda a necessidade de cada uma e a lição contida nelas. Eu agradeço por perder a vesícula. E quando eu tive para fazer a cirurgia da vesícula, a minha mãe até riu, porque eu disse assim, não, vambora. Eu fui correndo pro cirurgião, disse, não tem que fazer, então vambora. E aí eu pedi pro mentora, se é para passar, vamos passar rápido. Eu fui pro hospital no primeiro que eu falei com o cirurgião, ele disse, ó, vai que eu vou te operar hoje. Cara, não pensei 2 vezes, desmarquei toda a minha agenda, eu tava cheia de cliente, podia ter aguentado um pouquinho mais. Desmarquei todo mundo e saí correndo. Vambora, gente! Vamos pra ver essa cirurgia que eu não quero essa porcaria aqui no meu. Deu! Eu tinha pedido pra tirar, pô, então vambora! Se eu pedir pra passar por essa batalha, vambora! Se é pra ter a cicatriz, então vambora! Olha com carinho. Carrega as suas cicatrizes com carinho. Porque senão elas vão ser um fardo doloroso. Carrega as tuas cicatrizes. Eu estava falando do Nietzsche até, a questão do Chico Xavier, né? Eu estava falando antes. Que o Chico falava que ele não pedia para ser curado dos problemas de saúde que ele tinha, porque senão iam vir outros. Ele disse, esses eu já conheço, para que eu vou pegar outros que eu não conheço e daqui a pouco pode ser pior, né? Ah, então não vou pedir, não vou ir lá tratar. Não, quando o Chico teve a infecção, sei lá o que ele teve lá, ele foi para o hospital tratar. Foi uma batalha médica, de se curar, né? Não saiu correndo de medo. Foi, tenho que ir, tenho que passar por isso, vamos lá. Até ele brincava, eu lembro daquele filme do Chico que ele diz assim, meu Deus, coitado do vivente que tá com o médio abrindo a barriga. Deixa pro médico, né? Ele dizia. Eu adoro as falas do Chico, eram muito boas. É que eu tinha pânico de agulha, né? Então o medo. Parecia um prego, parecia um braço. O cara começava a furar meu olho. Hoje que passou um pouco isso, vai uma vez para passar. Mas tu sabe que eu tinha medo? Cara, eu tinha um pavor que eu chegava a quase desmaiar para tirar sangue. De tão escandalosa. Aí engravidei a primeira vez, o que eu fiz quase todo mês? Tirei sangue. Sabe? Então, assim, depois de eu ter ganho o primeiro, eu olhei e disse assim, cara, é ridículo. Eu acho que eu só chorei o dia que o cara teve que fazer, eu acho que é gasometria, uma coisa assim. Eles têm que tirar sangue arterial e o cara ficou futucando para achar minha artéria e não achava. E ele com uma agulha enfiada no meu braço, aquilo doía pra caramba, mas assim, ó, era uma dor. Eu comecei a chorar e aí eu rezei. Foi muito engraçado que eu estava conversando com a Marcela disse assim, pede ajuda. Eu disse, como assim? Ela disse, pede ajuda para o mentor, para a falange, que quando ele vier novamente para fazer o exame, porque na primeira foi tanta dor que eu já estava passando mal, que eu quase vomitei. E aí ele desistiu, ele disse, eu vou te dar um tempo, depois a gente tenta de novo. E eu comecei a chorar. E aí ela disse assim, pede ajuda para que encontrem a tua veia rápido, né? E aí foi muito engraçado porque eu pedi ajuda. Eu disse, senhora, eu não aguento mais, por favor, me ajuda. Me ajuda pelo menos a ser rápido, né? Eu sei que vai doer, mas
me ajuda a ser rápido, por favor, que ele encontre, então. E aí, foi muito louco, porque veio um enfermeiro, veio um auxiliar, um técnico de enfermagem, depois que esse enfermeiro veio, que ele fazia coleta, e eu perguntei para ele, tu não pode fazer, porque o rapaz foi tão gentil, eu disse para ele, você não pode fazer a coleta em vez dele, porque o outro cara tinha sido muito grosso. E ele disse, eu não posso, porque eu não estou habilitado a fazer isso, sangue arterial é uma coisa perigosa de se coletar, né? Aí eu disse assim, bom, e o que eu faço? Porque eu não aguento mais, esse cara foi muito grosso comigo, e eu tô com medo. E ele disse, calma, nós vamos resolver isso. E aí ele saiu. Quando ele voltou, o enfermeiro que estava qualificado para fazer essa coleta veio, e esse rapaz tinha sido gentil, veio junto dele. Porque antes ele tinha vindo com outra técnica, e a outra técnica, eles não se davam bem, então ele estava estressado com a pessoa que estava do lado dele, e aí ele me machucou. E aí esse rapaz, esse técnico, ele olhou para mim e disse assim, calma, vai dar tudo certo, eu vou estar aqui do teu lado, vai ser rápido. E ele, ao contrário do outro, disse assim, calma, deixa que eu acho para ti. E ele foi, em segundos ele achou minha artéria, e em segundos o outro coletou. Foi rápido e não doeu 1/3 do que tinha doído. Sim, o medo também pode desaparecer. Aí o outro virou para mim, assim, depois daquilo, né? Eu agradeci tudo, e daí o rapaz, que tinha sido na primeira vez muito estúpido, olhou para mim e disse assim, me desculpa, eu estava muito estressado e eu não queria te ver passar a dor que tu passou. Eu sei que machuca. Me desculpa. Cara, foi outra pessoa. E aí eu vi o quanto me render aquilo e pedir ajuda, eles mandaram quem tinha que mandar. E tudo foi tranquilo, porque eu aceitei a batalha. Disse, bom, eu vou ter que passar por isso. Só peço que me ajudem a passar de uma forma rápida. Tudo bem, vai ter dor, mas estejam comigo e me auxiliem a passar por isso. E aí eles vieram e aquilo fluiu. Eu não sei se cabe, né, que talvez a palavra tem ligação com batalha, mas quando eu fui fazer o cateterismo, o próprio disse que veio uma palavra na mente dela de sair triunfo. Daí chegando lá, nós estávamos aguardando, ela abriu uma revista e estava uma palavra triunfo, ela se assustou. Então a batalha mesmo onde tu vai triunfar, né? Se tu for de boa vontade. Mesmo tu morto, mas tu sei lá, não sofreu tanto que a dor psicológica, devido ao físico. Tu não sofreu. Isso. Então, um triunfo sobre o sofrimento. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Também. Não sei te responder, porque nem eu sei disso. Mas pode ser também. Quem sabe, né? Mas é aquela coisa da gente se render, de certa forma. Vou entrar em outra batalha? E a necessidade de cada lição que a gente aprende era necessário. Elas são fruto do amor que o Pai tem por você. Cada cicatriz é a oportunidade que o Pai te deu. Tu quis travar a batalha, tu quis brigar, tu quis ter aquela comorbidade, tu quis passar por aquilo, sim. Senão tu não teria passado. Porque Deus nos dá aquilo que a gente precisa. Precisa e merece. E a gente pede muito mais do que a gente recebe. Isso o mentor sempre fala, não tem uma vez que ele não fale. Isso não sou eu que estou falando. É o que eles nos contam. O mentor nos conta. Que antes da gente vir, a gente diz que vai dar conta de muito mais. De 100% da proposta. Não, eu vou dar conta. Eu vou lá e vou fazer, e vou passar, não vou reclamar. E vou ser feliz.
O Pai nos dá 10% do que a gente pede. 10%. Porque se Ele nos desse 100, a gente se embananava mais ainda. E esses 10% já são pesados. Imagina se Ele nos desse tudo que a gente diz, eu estou pronto para passar. Eu estava ferrado. Então, eu imagino que eu estava ferrada mesmo. Estava chafurdando na lama até agora. Isso que estou ainda, né? Não saí ainda. Mas tudo bem. Mutile-se e trave quantas batalhas forem necessárias, para que, enfim, livre possa caminhar. Tem que te mutilar? Tem que rasgar a pele. Tu quer batalhar? Batalha. Não tenha vergonha de passar pelo que tu está passando. Não tenho vergonha de me mijar. Me mijo mesmo, acontece. Vou fazer o quê? A hora que eu tiver grana, eu vou procurar uma fisioterapeuta para fazer o que eu tenho que fazer. Não estou com grana agora para fazer, então tudo bem. Vou me mijar mesmo. Fazer o quê? Mas trava a tua batalha. Quando eu fui para o hospital, fui. Eu só ouvi o mentor dizer, confia no processo. Confia. As 2 vezes ano passado que eu fui para o hospital foi muito louco, porque a primeira, eu entrei numa troca de plantão. E a médica que me pegou, ela passou por mim no corredor e ela disse, eu senti que tinha alguma coisa errada. E ela me chamou primeiro. Quando eu entrei no consultório dela, ela disse para mim assim, moça, alguma coisa me diz que tu tem algo muito errado. Meus anos de experiência em plantão me dizem que tu tá muito pior do que tu imagina. Tu não vai sair desse hospital hoje. Eu me lembro que sem nenhum exame, ela olhou para mim e disse, tu não vai sair desse hospital hoje. Eu disse, tudo bem, doutora, faz o que tem que fazer. E foi muito louco. Porque ela fez os exames, veio, me medicou e disse, vai vir outro médico porque tu tá com um derrame no pulmão. E aí eu deitada na cama, eu disse, ok, vamos lá. E o médico, isso era 6 horas da tarde, o médico era para chegar até às 8. Ele chegou meia-noite. Graças a Deus ele chegou meia-noite. Eu deitei, eu só entendi que era para mim deitar e esperar. E eu deitei toda mijada, cansada, né, com dor. Deitei no banco e dormi. Esperei até meia-noite. Quando ele chegou, ele disse para mim, Michele, como tu mora longe, eu não vou deixar tu ir para casa agora. Não vou pedir para o teu marido vir com o teu filho quase 1h da manhã para vir te buscar no hospital. Dorme no hospital, a gente fica te monitorando e amanhã de manhã eu venho te dar alta. Porque o teu tratamento pode ser feito em casa. Para vocês entenderem como é perfeito. Como Deus deixa a gente se mutilar, mas Ele nos entrega o que a gente precisa. E aí de manhã, quando eu estava de manhã no hospital, antes dele chegar, eu comecei a não conseguir respirar. O meu pulmão começou a falhar e eu não conseguia respirar. Meu oximetria começou a baixar. Quando ele entrou no quarto, ele arregalou os 2 olhos, que ele disse assim, eu vim para te dar alta e as enfermeiras me falaram que tu piorou. E aí eu já estava no oxigênio, estava ligada ao oxigênio e não conseguia mais levantar da cama. E aí ele me disse, tu não vai sair daqui. Infelizmente eu gostaria de te dar alta, e se tu piorar tu vai para UTI. E aí me internaram e eu fiquei o tempo que eu tinha que ficar. E aí o mentor me dizia, confia no processo. Confia no processo. Se ele não tivesse chego à meia-noite, primeiro se aquela médica que no plantão não tivesse se importado como alguns médicos às vezes relevam, talvez ele não tivesse chamado o pneumo e no outro dia eu iria para a UTI. Se esse médico tivesse chego mais cedo, e meu marido tivesse me levado para casa, no outro dia da manhã, quando minha oximetria baixou,
Eu não tinha um oxímetro em casa. Ia ser um pânico. Imagina eu em casa passando por isso, com um filho pequeno. Então eu estava dentro do hospital, eu estava onde eu tinha que estar. Algumas pessoas, depois, quando souberam da minha condição, médicos que souberam da minha condição, disseram assim: cara, isso que tu teve é mais grave do que tu pensa. Tu poderia ter ido parar na UTI. 90% das pessoas que tiveram o que tu teve param na UTI. E algumas morrem. O que tu passou foi extremamente perigoso. E hoje eu vejo que eles passaram, me fizeram passar por uma coisa que foi realmente super difícil, mas leve. Eu tive meus momentos de que a fé falhou e que eu me desesperei, mas porque eu na hora, assim, vinha comida, eu não tinha vontade de dizer, eu vou comer para sair daqui. Se eu vou passar por isso, eu vou passar por isso. Vamos lá. Fui pro quarto, fiquei assistindo seriado. Eu disse, eu vou aproveitar meu tempo para descansar, então. Se é para me passar por aqui, vamos passar por aqui. Então, eu busquei me alegrar com aquilo, pensando, bom, vou aproveitar a estadia, né? Não posso nem me mexer, não posso ir no banheiro sozinho. Eu não podia ir sem oxigênio, eu não podia tirar o oxigênio de jeito nenhum, eu não podia levantar da cama sozinho. Eu te vou ficar aqui, fazer o quê? Aproveitar a gelatina, aproveitar, né, o descanso, e vou ficar aqui, vou dormir. Era o que cabia. Em 5 dias, o que era para mim passar um mês lá, em 5 dias eu saí. Tive que mais uma batalha em casa, Mas em 5 dias eu estava bem o suficiente para não ficar no oxigênio e para sair. Porque eu estava feliz. O mentor me disse, tu conseguiu passar com isso sem sofrer tanto. Não precisou passar um mês lá dentro. Tá tudo certo. Ainda tive uma batalha pela frente. Tive que fazer várias coisas de tratamento. Mas tá tudo certo. Vamos embora. Mas olha como foi perfeito. Eles botaram quem tinha que botar na hora certa. Tá tudo certo. Então, se tem que passar, passem. Passem, mas passem sorrindo. Passem buscando em si o porquê. Para quê? Por que eu me coloquei nessa situação? Por quê? O que eu sinto? Por que eu sinto que foi necessário isso? Se você não encontrar o porquê, não tem problema. Às vezes o porquê está só em Deus. Só Deus sabe. Mas não fica triste por passar por alguma comorbidade. Se passou, é porque era necessário. É difícil falar disso. Porque todos nós sentimos dores. Todos nós temos medos. Quando meu pai caiu e não pôde mais levantar, eu senti muito medo por ele. Muita tristeza. E a única coisa que o mentor disse, ele se colocou nessa situação porque é necessário. E ele vai passar por muito mais coisa para se dobrar, porque é necessário. O espírito entende que é necessário, mesmo que o humano não entenda. Mesmo que o ego não compreenda, o espírito entende que é necessário e vai passar por isso. A minha tia, quando não saiu de casa, quando o marido batia nela e quebrou todos os dentes dela, eu tinha raiva disso. E eu conversei com o mentor e ele disse, o espírito entende que veio para passar pelo que veio para passar. A história deles é pregressa. E ele me contou a história. E quando eu entendi a história, eu entendi o porquê que ela fica. Por que eu sempre tive raiva dela ficar. Ele disse, não tenha raiva, tenha compaixão, tenha amor. Porque ali existe uma história de amor. Então, compreende a dor dela.
Apenas tenha empatia. Porque ela está vivendo o que ela pediu para viver. O espírito sabe que precisa, por isso que ela não vai embora. Gente, ao ponto de a polícia registrar uma Maria da Penha e ela mesmo assim é atrás para buscar ele. Onde ele está, ela vai atrás para buscar ele. Por quê? Porque o espírito compreende que é necessário. Então, mesmo que talvez o ego não compreenda, deixa que o espírito compreende. Sabe por quê? E quem sabe no momento que a gente sair desse ego, a gente vai compreender alguma coisa. Quem sabe? Mas era isso, gente. Algo acrescentado? Vamos ao trabalho.